Quando o pastor Mateus passou para a gente esse tema e chamou a gente para um momento na mesa, e eu vou dizer para você, pastor, eu não sei se você já comeu, mas eu comi o caldo verde que o pastor Mateus fez. Ó, top, né? Eu posso dizer, né? Estivemos ali, quando essa palavra foi nos dita, gerando vida na cidade. Aquele dia eu não sei se alguém tinha planejado alguma coisa diferente, mas eu não imaginava que Deus ia fazer, e Deus abriu ali um conselho. Um falava uma coisa e o outro testificava sobre aquilo, e a gente foi falando, e tudo que a gente falou, aconteceu. Tudo que o Espírito Santo nos tocou a falar naquele dia, aconteceu. A gente ficou olhando e disse assim, não, a gente precisa colocar esses jovens para fazer. Está vendo isso aqui? Eu não botei a mão, você botou a mão, pastor? Eu não botei a mão. Foram os jovens que fizeram. Você está vendo aquele negócio ali, lá na frente para tirar foto, aquele box, a nossa geladeira? Eu não coloquei a mão ali, eu não botei um adesivo. Foram vocês que fizeram. Isso nasceu no coração de Deus, não foi no meu coração, não foi no coração do pastor, não foi no coração da Rafaela e do Mateus. Isso nasceu no coração de Deus. E Deus contou esse segredo para a gente. Como é bom, irmãos, ouvir o segredo de Deus. E quando a gente conversava, o meu coração se aquecia, porque o que eu falava, o que a Letícia falava, o que o pastor Mateus falava, o que a Vaniele falava, a gente se combinava, o que o Mateus falava, o que a Rafaela dizia. E Deus confirmava no nosso coração, e tudo que foi falado aconteceu. E hoje Deus fechou, porque quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, eu contei essa experiência na célula, mas eu queria contar na macrocélula. Mas quando eu estava preparando a mensagem, num dia à noite, no fim do domingo, eu saí aqui pela cidade e eu disse uma palavra assim: esse lugar onde eu estou parece que não é o mesmo Matanguá, parece que é um outro lugar. E eu fui para casa, e eu disse aquilo sem nada espiritual não, eu só disse isso. E eu fui para casa, e chegando em casa naquela noite, a Júlia passou muito mal, tossiu muito à noite. A Letícia ficou com ela até de madrugada, e ela não aguentou, me chamou, e eu fiquei o restante da madrugada com a Júlia. E ela tossia sem parar. E eu levei ela para a sala e comecei a orar por ela. Oração de pai para Deus curar, em nome de Jesus. E eu orava para que Deus curasse, e Deus nada, nem melhorou, só tossia mais forte. E aí eu falei assim, então eu vou começar a pedir a Deus, já que eu estou aqui, uma palavra pro overflow. E Deus não falava nada. Eu rodava, via, inventava e nada. E aí eu falei assim, então eu vou orar pelo overflow. É o que basta, eu vou ter que ficar aqui aguardado. Ela estava fazendo nebulização. E quando eu comecei a orar pelo overflow, Deus começou a me mostrar aquele lugar onde eu tinha passado. E Deus começou a me mostrar os jovens dessa igreja andando por aquelas ruas, ministrando sobre a vida daquelas pessoas, falando da vida daquelas pessoas. E Deus fazia meu coração arder tão forte, meu irmão. E Ele falava comigo assim: você passou a noite toda acordada, porque a sua filha não dorme, mas eu não durmo, enquanto os meus filhos estão lá fora. As palavras que eu havia dito, não era por amor àquelas pessoas, mas Deus me fez lembrar, aquela cidade é a mesma cidade onde você mora, e os meus filhos estão lá. Enquanto os meus filhos não dormem, eu também não durmo. E naquela noite Deus me deu essa palavra, que eu quero compartilhar com você. E quando eu chorava, enquanto eu já estava ali em lágrimas, eu não percebia,
mas a Júlia já estava dormindo, ela já não tossia mais. Porque enquanto eu me voltei para aquilo que o Senhor estava pensando, o Senhor cuidou das minhas coisas. Ainda que eu acabe aqui, meu irmão, leva essa palavra para o seu coração. E hoje, nesta manhã, Deus cumpriu esta palavra. Eu falei com o pastor Mateus, eu falei assim, gente, eu não falei nada, eu quase não distribuí água, esses meninos estavam transbordando, eles iam com a coragem e falando aquilo que Deus havia revelado. Deus tem sede de fazer filhos, Deus tem sede dos seus filhos, e Ele não dorme em paz, e Ele não fica em paz, enquanto os seus filhos estão aí, enquanto os seus filhos estão lá fora. Eu quero dividir essa palavra com você, e eu não comecei pelo final não, a gente estava brincando ontem, vai que você começa no final, aí não tem mais nada para pregar, mas isso foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para que você caminhe comigo no mesmo pensamento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, versículo de número 21, capítulo de número 21, versículo de número 22, desculpe, 9, capítulo 21, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 9, quero convidar você de pé, se possível. Apocalipse 21, versículo 9. Apocalipse é o último livro. Então veio um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, e ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Pai amado Senhor meu Deus, hoje, Espírito Santo de Deus, se o Senhor não desejar, se o Senhor quiser, nem precisa terminar esta palavra. Interrompa-nos em nossas agendas, mas não deixe que iremos embora, Senhor Deus, sem o seu derramar do teu Espírito. Nada importa, Senhor Deus, mais do que o Senhor. Nada importa mais que o Senhor nos visite, ainda que precisa nos interromper. Visite-nos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Obrigado. Muito obrigado. O texto que a gente leu agora, provavelmente você não deve estar muito acostumado a ouvir pregações nesse texto. Eu, quando era criança, meu pai comprou um livro de uma igreja que distribuía livros nas ruas, e
E lá tinha esse texto, o livro de Apocalipse. E eu tinha um medo, irmão. Tinha uns bichos feios, uns dragão, uns bichos com 7 cabeças. Essa cena era uma cena que eu lembrava muito bem. Nesse ponto, João tem uma visão. E o livro de João é cheio de figuras. E eu lembro que havia uma figura nesse livro que eu tinha medo, que era uma mulher sentada sobre uma besta com várias cabeças, vários chifres. E ela tinha um vinho na mão, e ela tinha um vestido meio de cigana, né? Nessa pintura que tinha. Não era na Bíblia não, mas na pintura que tinha do livro. E eu tinha um medo, irmão, mas um medo desse negócio. Eu nunca queria ler o livro de Apocalipse. E talvez você tenha medo também. Talvez você tenha temor sobre este livro. E alguém te disse que este livro é falar de coisas ruins. Porém, na verdade, esse livro é escrito num contexto diferente do nosso. Eram uns crentes meio brabo. Não éramos leite com pera, que nós não. E fala, vou estar sol, não vou no evangelismo, não. Não. O povo que está sendo escrito nesse livro, os seus filhos estavam sendo arrastados pelas ruas. Os seus maridos estavam sendo queimados em praças públicas. As suas esposas tinham suas barrigas rasgadas e seus filhos arrancados. Esse povo aqui estava passando a maior perseguição que a igreja já passou. Roma estava acabando com esse povo. Mas João tem uma visão de esperança para este povo. Deus julgará as nações. E quando falamos de gerar vida na cidade, eu perguntei a Deus, ora, mas que cidade o Senhor quer? Qual cidade é essa que Deus quer que eu gere vida? Como é a cidade que Deus deseja para que eu gere vida? E Deus me lembrou dessa visão. A cidade suspensa, a Nova Jerusalém. Nós estamos lendo no final, o penúltimo capítulo, 21, termina no episódio 22. No episódio 21, João é levado pelo anjo, e ele diz assim, vem, eu vou te mostrar a noiva. E ele leva ele para um alto monte e diz assim, lá está a noiva, é a Nova Jerusalém, é uma cidade a noiva. São figuras que João está vendo, porque no capítulo 18, João tem uma outra visão, que é a antítese dessa, que é contrária a essa. O anjo chama João para ver outra coisa, é uma outra cidade, o nome dela é Babilônia, e ele diz assim, vem, olhe, eis que cai a Babilônia. E ele mostra uma outra cidade para João. A Babilônia não é exatamente uma cidade, mas um império. A Babilônia deixou de ser uma simples cidade, um reino, mas se tornou um grande império. O que João estava vendo não era a cidade da Babilônia em si, mas o que a Babilônia representava como cidade. A Babilônia representava como cidade os impérios que passaram pela história humana. E Jerusalém, por outro lado, é uma cidade que tem sobre ela uma promessa feita a um menino pastor, que nunca faltará um filho seu no reino dessa cidade. A Davi é feita uma promessa de reino, dizendo que sobre Jerusalém, a cidade que Davi edifica como capital, nunca faltará um rei. Sobre Jerusalém, uma promessa de reino. Sobre Babilônia, há um desejo de império. E isso eu queria trazer para você, para que antes que você fosse
cheios do Espírito Santo, antes que você transbordasse do Espírito, entendesse que há uma batalha que é desenhada no livro 20, no capítulo 21, no final desse livro, é a batalha de Rep, MC Jerusalém versus MC Babilônia. Há duas cidades se confrontando, porque as duas cidades têm pensamentos diferentes, têm modos de agir diferentes, têm início e origem diferente. Babilônia inicia-se com o desejo de império. E qual é a diferença entre império para um reino, Flávio? No império há um imperador, e no reino há um rei. Ah, não, mas aí é fácil. Mas o que? No império se constitui quando um reino olha para o seu povo e diz: é insuficiente. Um reino inicia-se quando o povo olha para alguém e diz assim: eu reconheço nele um rei. Israel não era reino enquanto não olhou para Saul e disse: eu reconheço ele como o meu rei. E eu estou falando aqui não uma questão só espiritual, mas comum. Quando um povo olha para um homem ou para uma mulher e reconhece nele o seu reinado, esse povo passa a ser o povo daquele rei. E aquele homem deixa de ser um simples homem e passa a ser rei sobre aquele povo. Por isso o reino está estabelecido a partir de um princípio de honra. Quando alguém diz assim: esta pessoa está disponível, ela tem capacidade de reinar sobre mim. O povo abre mão dos seus desejos, das suas vontades, para que aquele rei agora domine sobre eles. Isso é reino. Mas o que é império? É quando esse rei olha para o seu povo e diz assim: agora eu não sirvo mais a vocês, vocês servem a mim e são o meu exército, e nós vamos conquistar as nações. Isso pode parecer muito espiritual, e você pode dizer assim: eu quero estar no império, eu quero conquistar as nações. Mas essa palavra é do diabo. Em Deus não há impérios, em Deus há reinos. Porque enquanto em Deus, um dia e eu não sei se você o fez ainda, mas reconheceu em Deus e diz assim: eu reconheço que Deus reina sobre a minha vida. Deus reinou sobre a minha vida. Ele não invadiu a minha casa, Ele não invadiu as minhas fronteiras, Ele não derrubou os meus muros. Deus te convidou a estar aqui. Ele não invadiu a sua casa, Ele não te obrigou a nada, Ele só te convidou. E hoje, se você disser um sim, o rei passa a ser o seu rei. Hoje, se você dizer assim: eu quero e eu aceito que o Senhor reina sobre mim, então Deus reinará sobre você. Ele será seu rei, você será o seu povo. Mas o império não é assim que funciona. Porque se enquanto no reino há uma fronteira, e qual é essa fronteira? A fronteira é quem diz que aceita aquele rei e quem diz que não aceita. O reino de Deus possui fronteiras. O reino de Deus possui dentro do reino e fora do reino. A Nova Jerusalém possuía muros, dizendo que a cidade possui fronteiras. As fronteiras, elas demarcam quem está dentro e quem está fora. Porém o império não.
Babilônia podia ter muro como cidade, mas como império, ela não tinha fronteiras. O império não tem fronteiras, porque o desejo do império é derrubar todas as fronteiras que encontrar. O desejo de qualquer imperador é conquistar e derrubar qualquer fronteira que fique no seu caminho. Roma não avança para ter mais cidadãos. Roma avança enquanto vê diante de si uma fronteira, porque a fronteira demarca resistência. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que o diabo quer não é que você saia da igreja, não é que você deixe de colocar um bom hino na sua casa. O que o diabo quer é que você não perceba que você transpôs as fronteiras, que você andou distante demais do reino, que você já atravessou os muros da cidade. O império quer destruir as fronteiras, para tudo que estiver fora das fronteiras pertence ao império. Flávio, o que é que não pertence ao império? É quem resiste. Eu lembrei logo de Star Wars. A resistência. Só quem não pertence ao império é as fronteiras dos reinos que ainda não se dobraram a eles. No capítulo 18, há um clamor dizendo: eu digo ao meu povo, fuja da Babilônia. Porque o povo estava fora das fronteiras da cidade. As fronteiras falam muita coisa. Hoje, o diabo tem levado a gente a pensar que o reino de Deus não tem fronteiras nem muros. E nós acabamos vivendo como se estivéssemos dentro, mas na verdade nós não pertencemos à cidade de Deus. O que o diabo quer não é terminar com o seu namoro. O que o diabo quer é que você não encontre mais a fronteira daquilo que Deus determinou para ser o seu namoro e o que de fato ele é. Quando as fronteiras são derrubadas, você percebe, parece que você está na cidade, mas não está. Esses dias eu estava andando de bicicleta, passei a fronteira Tanguá e Itaboraí, e eu olhei a placa, e eu falei, se eu não tivesse placa eu não tinha percebido, é a mesma coisa. O que o império quer fazer é derrubar as placas que dizem assim, não pode mais, daqui para frente você está fora da cidade. Porque o império não pode derrubar fronteiras, elas continuam lá. O que ele faz é apagar as placas. Flávio, mas eu sou de Deus, a minha família é crente. Ah, Flávio, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia. Flávio, mas eu ouço o hino de vez em quando. Eu assisto as lives da igreja. Mas de que lado você está da fronteira de Deus? Da onde você está? Você consegue enxergar os muros da cidade? De que lado você está da cidade? Muitas das vezes nós estamos acostumados a ouvir o barulho da cidade. Nós entendemos a língua da cidade. Nós às vezes falamos a língua da cidade, mas nós estamos do lado de fora da cidade. Deus tem chamado você, meu amigo,
para colocar a sua visão sobre as fronteiras que Deus determinou na sua vida. Flávio, mas eu não quero fazer, ou melhor, eu quero fazer algo para Deus, mas existe um desejo no meu coração e eu não consigo resistir. Flávio, mas eu queria fazer o bem, mas há um desejo no meu coração que me leva para o mal. Eu queria não levar o meu relacionamento para esse lugar, mas há uma coisa em mim, um desejo que me leva para outro lugar. Eu queria ficar longe da prostituição, mas eu não consigo. Eu queria ficar longe da pornografia, mas há um desejo no meu coração que me leva para lá. Sabe por que você não consegue distinguir isso? Porque o diabo já apagou as fronteiras. Aí você diz assim, sabe o que o diabo diz para você? É porque eu sou desse jeito. É porque você é assim mesmo. Não, irmão, existe uma fronteira determinada no seu coração. Deus determinou uma fronteira em quem você será e em quem você é. Deus determinou uma fronteira para quem está na cidade e para quem está fora. Mas Flávio, há um desejo no meu coração, meu amigo. Se eu quisesse fazer o que deseja o meu coração, eu não estaria aqui. Eu estaria pecando. Porque é isso que o meu coração deseja. Eu também ouvi essa mentira por muito tempo. E acreditei nessa mentira do diabo. De que um dia o meu coração desejaria as coisas de Deus. Eu acreditei em muito tempo que eu só queria um dia, quando ficasse adulto, quando deixasse de ser jovem, quando deixasse de ser solteiro, quando casasse, quando alguma coisa acontecesse, aí sim o meu coração se converteria a Deus e eu nunca mais teria vontade de pecar. Mentira! É o diabo querendo quebrar as fronteiras. O meu coração deseja o mal, mas eu não vivo do que meu coração manda fazer, porque eu não vivo na cultura do império, eu vivo na cultura do reino, e o reino é para quem abre mão daquilo que deseja e diz: vem reinar sobre mim. Há um convite. Eu fiz esse convite ao Senhor, mas antes Ele me chamou. Não para que o meu coração queira tudo o que Ele quer, mas para que todos os dias eu diga: venha reinar em mim. Porque o que separa Jerusalém da Babilônia é um povo que diz: eu não quero mais que o Senhor reina sobre mim. Toda vez que eu digo: mas o meu coração mandou eu fazer, eu estou dizendo: Deus, não reina sobre mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que sacia minha alma. Eu sei o que pode me fazer feliz. Eu sei qual é a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Toda vez que eu digo isso, toda vez que eu escolho o pecado, eu estou dizendo para Deus: Deus, não reine sobre mim. E quando eu digo isso, eu abro mão de resistir. E eu já não faço mais parte da cidade, e eu faço parte de um império. Porque o império, ele nasce no desejo de um homem de conquistar nações. Quando eu coloco o meu desejo no centro, reinando sobre mim, é como se, não sei se vocês já viram uma ilustração de um buraco negro.
Buraco negro é uma estrela tão densa, tão densa, tão densa, tão densa, tão pesada no universo. Ela não é um buraco, mas tudo que passa por ela é sugado por ela e é queimado nela. E ela tem tanto peso que até a luz, quando passa por ela, é sugada para o seu centro. Então parece que tem um buraco, e por isso é chamado de buraco negro. Assim é quando nós colocamos nosso desejo como rei nosso. Quando nós tiramos Deus do trono e colocamos o nosso desejo para sentar nesse trono, tudo que está à sua volta começa a ser sugado por Ele. Assim é a visão de um imperador. Tudo começa a ser sugado pelo império. Tudo começa a ser trago por esse império, até que não haja mais nada em você que respire. Não há nada mais que em você que se comporte. Não há nada em você que fale, que faça, que pense, que não tenha que prestar reverência ao imperador do seu desejo. Nós vivemos uma geração que tem que ser chamada a viver pelaquilo que pensa o seu coração, pelaquilo que sente. Nós temos vivido um momento em que tem dito-se para a nossa juventude que você é aquilo que você sente. E se você sente, você deve seguir o seu coração, para você ser autêntico e ter identidade. E às vezes nós acreditamos nisso. Flávio, mas eu sinto essa coisa. Eu sei que é errado, eu sei que não pode, mas eu sinto, Deus colocou no meu coração. Então eu preciso ser isso. Mentira! Você não vive para fazer a vontade do seu desejo. Você faz parte de um reino que todos os dias diz: venha reinar sobre mim. E quando você diz venha reinar sobre mim, você está dizendo: eu não sou o meu desejo, eu não sou o que eu quero fazer, eu sou aquilo que o meu rei diz que eu sou. Eu sou aquilo que o meu rei diz que eu sou. Você não entendeu? Eu sou aquilo que o meu rei diz que eu sou. Agora que você entendeu o que é cidade, e o que você entendeu o que é império, eu quero te convidar a entrar dentro dessa cidade. Nos capítulos seguintes, João vai descrever essa cidade. E ele diz no 22, no versículo 22 do mesmo capítulo: nele não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A primeira coisa que João viu foi as fronteiras. A segunda coisa que João vai ver é que não havia templo na cidade. Que isso, Flávio? Vai fechar a igreja? Não, calma aí. Ele diz porque não havia templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o templo. Isso aqui está falando, meu irmão, que a cidade que Deus tem como ideal, ela não tem um lugar de adoração. Proclamar vida sobre a cidade de Tanguá não é dizer venha para cá adorar. Proclamar a vida sobre a cidade de Tanguá é dizer: aonde eu estiver, aqui é um lugar de adoração. Aqui está o Cordeiro. João está vendo que nessa cidade não precisa ter templo, porque na visão de João as pessoas estão saindo de suas casas. Lembra, em João ele está ali no início da igreja, não tem templo ainda mesmo de igreja. A galera está se reunindo na casa.
Mas a galera que vai ao templo está indo de cavalo, 2, 3 horas andando a pé. E ele diz: não tem templo, porque aonde se pode ver, aonde se olha, ali está o Senhor, e Ele é o templo, é ali, é adorado. Se eu quero ganhar essa cidade para Jesus, eu preciso entender que em qualquer lugar aonde eu estiver, eu preciso profetizar que ali irá se manifestar a presença de Deus. Eu preciso entender o que fizemos hoje, nesta manhã, de que é possível chamar Deus, que é possível chamar o céu para onde nós estivermos. E Deus tem te chamado para isso. A terceira coisa que João vê é uma praça e um rio. Já no capítulo 22 ele diz: então me mostrou um rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio de sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são como a cura das nações. João vê uma fronteira, João vê muros que separam a cidade, mas João também vê que não há templo, e aonde se pode passar por aquela cidade, o nome do Senhor é glorificado. Mas João também vê uma praça, vê um centro, há um rio passando por ali, as águas são cristalinas, não são como o rio Caceribu, são cristalinas. Mas essas águas não são comuns, elas são águas de vida. Não são como as águas que distribuímos hoje. Essas águas são águas da vida. Há quem caminha muito tempo com Deus. Talvez você começou agora, ou talvez você está caminhando há muito tempo com Deus. E talvez você conhece a cidade, você se familiariza com isso que está falando, você deseja isso no seu coração, você deseja dizer não para as suas impurezas, para os seus pecados, para os seus desejos, e dizer que Deus é o seu rei. Mas nessa cidade há portas, há fronteiras, que talvez fizeram você ficar do lado de fora. Jesus vai dizer sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, sobre o reino de Deus. Ele vai dizer que as portas são curtas, e ele vai dizer assim, que é mais fácil um camelo entrar pela porta de agulha ou pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E por que ele está dizendo isso? Porque Deus odeia a riqueza? Não. O que Deus odeia é o acúmulo. Quando eu vou sair lá em casa, a gente vai viajar assim, agora tem bastante tempo que a gente não viaja, mas quando a gente sai, meu irmão, Letícia leva tudo que ela imaginar na vida. Aí, se eu vou ficar 3 dias, aí leva assim, 2 cuecas, né? Que aí você já vai com uma, você usa a outra e na outra para voltar. E Letícia tem que levar 6, porque, né, vai que uma, né, pode ser uma coisa. Letícia leva tudo. Agora com as crianças, então, a gente leva tudo. Mas se tiver alguma coisa, ainda mais se o destino que a gente for um destino precário. Quando a gente ia acampar, meu Deus do céu, só tinha a Alice, né, quando ia acampar assim fora, e a gente levava tudo, ventilador, coisa de gás, né, botijão de gás, forno, tudo dentro do carro. Por quê? Porque no lugar em que a gente ia, não ia ter garantia de ter conforto. Então o que a gente fazia? Levava tudo de casa. Tem gente que recebeu o convite do rei, tem gente que aceitou o convite do rei, tem gente que chamou Jesus de rei, mas não conseguiu entrar pelos portões da cidade, porque ainda não acredita
que se ele largar as suas coisas no portão, do lado de dentro da cidade, o rio será suficiente para saciar a sua sede. Tem gente que ainda não conseguiu se colocar naquele caminho onde Deus se posicionou, porque ele tem medo. Será que se eu deixar esse pecado de lado, Deus vai saciar a minha sede? Será que se eu deixar esse namoro de lado, Deus vai saciar a minha sede? Será que Deus deixar essa amizade para o lado de fora, se eu deixar essa bagagem que me atrapalha, Deus será suficiente para saciar a minha sede? Será que esse rio será suficiente para sarar minha alma? Será que as folhas dessa árvore que curam será suficiente para curar a minha alma? E porque não achamos que Cristo é suficiente, nós vamos andando com bagagens e não conseguimos passar pela porta, porque as portas são curtas. Só passa sem bagagem. Às vezes a gente vê tantas pessoas que estão na igreja, mas não conseguem ver um sobrenatural de Deus, porque eles não conseguem entrar na cidade, não conseguem ter uma visão de reino, porque estão cheios de bagagens, estão cheios de coisas que vão garantir a eles um futuro, estão cheios de coisas que talvez vão garantir eles o amanhã. Talvez você veio aqui buscar coisas que vão te dar garantias. Cristo está dizendo: deixe tudo no portão. A cidade é suficiente para saciar tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Porque o seu desejo, Deus me deu essa palavra esses dias, o céu, ele não se movimenta a partir do seu desejo, da sua vontade, do seu querer, do seu bater de pé. Ah, mas eu queria que Deus curasse a Júlia. O céu não se movimenta para satisfazer o meu desejo, mas o meu desejo, a minha sede, ela nasce com uma vocação para ser saciada pelaquilo que o céu está pronto para derramar. Você não entendeu? O céu não se movimenta a partir da sua sede, mas o seu desejo, a sua vontade, o seu desejo de não ficar mais sozinho, o seu desejo de não ficar mais isolado, o seu desejo de não ficar mais depressivo, tem uma vocação a ser saciada pelo céu. O céu se movimenta para matar a sua sede, não vai saciar o seu desejo, ele vai matar a sua sede, porque esse desejo nasceu a partir de uma sede que há em você, vocacionada para ser saciada pelo céu. Eu não sei o que o diabo te enganou, dizendo que você é assim, porque você tem esses desejos no seu coração. Mas o céu está disposto hoje, está aberto e se movimentando para matar essa sede, meu irmão, para matar essa sede no seu coração. Porque o céu não se movimenta para satisfazer o que eu quero, e isso às vezes é frustrante. E é por isso que para entrar nessas portas, para viver a cidade que Deus quer, para ser um cidadão, eu preciso entender que eu preciso dizer não para os meus desejos. Eu preciso dizer não para aquilo que eu quero, para a minha vontade, para o que eu desejo. Eu quero te convidar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Talvez essa não seja a pregação que você esperava. Talvez o que você esperava fosse algo diferente. E eu esperava algo diferente também.
Mas essa foi a palavra que Deus me deu, porque Deus queria que eu abrisse mão dos meus desejos, para entrar na cidade que Ele está disposto a edificar. Deus está disposto a mudar essa cidade, mas Ele não vai fazer com qualquer povo. Ele convoca um povo seu, Ele faz uma promessa a esses que estão dispostos a construir. Ele diz assim: aos que vencerem, eu escreverei os seus nomes, eu escreverei os seus nomes nas colunas do meu templo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque nas construções antigas, quem participavam das construções, eles iam lá e pichavam o muro, e diziam assim, botava o seu nome, porque eu participei daquela construção. Deus está construindo uma nova Tanguá, uma nova cidade, um novo casamento, uma nova identidade para você. Deus está construindo uma nova vida para você. Deus está construindo uma cidade, uma nova cidade para você habitar. Mas você precisa hoje abrir mão das suas bagagens. Você precisa hoje abrir mão daquilo que te separa das fronteiras dessa cidade, daquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida, daquilo que Deus tem marcado para a tua vida. Meu irmão, nada que você deseja, nada que o seu coração mande você fazer é melhor do que o Deus tem preparado para você. Nenhum desejo mundano, nenhum prazer mundano é melhor do que aquilo que Deus tem reservado para você. E eu quero convidar a você nessa noite fria, a abrir o seu coração para Deus. Eu não sei qual é a sua bagagem, mas eu te chamo hoje e te convoco. Se você quiser vir aqui à frente e dizer para Deus: Deus, eu aceito o Senhor ser meu rei, mas eu carrego muitas bagagens. Eu tenho medo de que se eu disser sim, seja insuficiente. Eu tenho medo que o Senhor não vai resolver o meu casamento. Eu tenho medo que o Senhor vai me deixar sozinho se eu abrir mão desse relacionamento. Eu tenho medo, Senhor Deus, que se eu não viver esses prazeres, eu não vou conseguir aguentar. Eu quero chamar você aqui na frente, enquanto essa música é louvada agora, esse louvor. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, se você hoje quer entregar de uma vez por todas e viver o que Deus tem preparado para você, meu irmão, venha hoje aqui na frente. Diga assim: eu não posso governar o meu reino, eu não consigo governar a minha vida, eu não posso dominar os meus desejos ímpidos. Por isso eu te chamo para reinar sobre mim. Domine sobre o meu querer, domine sobre o meu coração, domine sobre tudo. Há um trono no seu coração que está desocupado. Há um trono no seu coração que tem um dono, mas é você que precisa dizer: vem reinar em mim, venha reinar em mim, reina em mim, faz de mim a noiva do Cordeiro, faz de mim a Jerusalém, faz de mim cidade santa, cercada de muros bem definidos, daquilo que eu sou, daquilo que o Senhor disse que eu sou. Eu quero convidar você também, que já fez esse contato com Jesus, que já fez esse convite, mas parece que você não vive na cidade. Parece que todo mundo vive bem, parece que todo mundo consegue lidar com as suas questões, mas você não.
Parece que todo mundo consegue viver na cidade, mas parece que você ainda não é cidadão dela. Para você que ainda no seu coração, Flávio, eu não consigo fazer isso que você está dizendo. É difícil para mim. Eu não consigo abrir mão dos meus desejos. Eu não consigo abrir mão das minhas vontades. Eu vivo tentando, mas eu vivo caindo, eu vivo fraquejando, eu vivo falhando. E todas as vezes o diabo diz que eu não sou digno, ou que eu não devo ir, ou que eu não devo falar, ou que eu não devo dizer. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer. Deus está dizendo assim: diga para mim que você não quer mais a bagagem. Diga para mim que você não quer mais a bagagem. Diga para mim que você vai abrir mão dela, que o resto eu faço. Entre pelos muros, entre pelas cidades, e lá haverá água suficiente, haverá vida suficiente para você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que quer ter um transbordar de Deus na sua vida, mas ainda há algum impedimento. Você que ainda diz no seu coração: sim, Deus, falta alguma coisa para transbordar, falta alguma coisa para eu viver aquilo que o Senhor deseja para mim. Eu quero convidar você aqui, eu quero convidar você aqui na frente.